Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. E hoje nós vamos fazer aqui um resumo da palestra realizada na UERJ sobre o livro Coração, Cabeça e Estômago, porque você sabe, alguns cursos farão prova específica de língua portuguesa sobre esse livro. O Gustavo Bernardo, coordenador do vestibular, durante a palestra, disse, inclusive, que todas as questões serão sobre o livro. Aí, a palestrante começou o livro fazendo um breve histórico do Camilo Castelo Branco, o autor do livro. Vamos lá. Camilo Castelo Branco nasceu em 1825, ou seja, primeira metade do século XIX. Nasceu no ano de publicação de Camões, um livro de Almeida Garrett. Almeida Garrett, mais um escritor muito famoso do romantismo português. Ele é autor, por exemplo, de Viagens na Minha Terra, um outro grande exemplar, um outro marco desse romantismo português. E o Camilo Castelo Branco nasceu junto com esse romantismo português, certo? E viveu também o liberalismo, viveu, digamos assim, as dores, as delícias e as dores do liberalismo. Aí a gente tem, em 1848, ou seja, quando ele tinha 23 anos, a sua primeira obra. Qual era o nome da obra? Maria, não me mate, que sou sua mãe, que já levou ele à fama, inclusive, tá vendo? A gente vê, então, que foi o quê? Que foi um escritor, que foi uma pessoa que alcançou a fama em vida e ainda cedo, né? Com os seus 23 aninhos aí. Depois, ó, ele alcançou o sucesso popular, mas ele não tinha a aprovação da crítica. Isso é muito comum, né? Ou então a pessoa tem a aprovação da crítica, mas não tem o sucesso popular, beleza? Continuando aqui, ó. Onde está a felicidade? A felicidade notava que estava sempre no dinheiro. Um homem de brios, o dinheiro de novo, crítica ao capital, suas duas outras obras, como a gente observa. Em 1858, Herculano publica pela segunda vez Lendas e Narrativas, onde, na advertência, ele elogia Camilo. O que acontece? Quando Herculano, outro autor do romantismo português, elogia o Camilo Castelo Branco, digamos assim, que ele já ganha uma espécie de credencial positiva frente à crítica e uma credencial ainda mais positiva frente à sociedade, frente ao público, beleza? Aí a gente tem aqui ó, uma outra passagem de tempo, lá em 1860, 1861. Camilo recluso na cadeia. E por que Camilo foi preso? Ele assume como crime o amar demais. Isso que ele divulga para os outros. Porém, olha só o motivo da prisão dele. Ele mantinha relações sexuais com uma mulher casada, ele era um adúltero. O adultério nessa época era punido com a prisão que a gente está observando. A gente tem mais um salto, 1862. Ele é popular e já aprovado pela crítica, tá vendo? Demora aproximadamente 14 anos para que ele consiga essa aprovação da crítica. E aí vem o quê? Vem Coração, Cabeça e Estômago. Mas vem também outros 8 romances. O cara era uma máquina de publicar romance. Muito provavelmente fez isso quando estava recluso, né? E um de seus romances máximos, qual é? Amor de Perdição. É a impossibilidade amorosa frente a questões sociais. A gente observa isso bastante, né? Seja uma novela mexicana, uma novela brasileira, em muitos romances a gente vê esse tipo de coisa. Mas a gente tem também as memórias do cárcere, aquelas memórias do que ele viveu quando estava preso. Aí aqui, ó, uma parte do livro, Coração. Memórias de Silvestre da Silva é um romance em primeira pessoa e o Faustino. O Faustino, a gente observa que é um personagem factual. Avançando aqui, Faustino foi cunhado de Machado, Machado de Assis, olha só que curioso. Fama de escritor satírico, tom do que será o coração. Sabia que era uma história que venderia bastante e ambos eram amigos de Silvestre. Continuando, ó, José Feliciano de Castilho fala a respeito da vida e da morte, uma sociedade em transformação, uma sociedade em metamorfose. O Silvestre, o que era o Silvestre? O Silvestre era um devedor. Os credores vão até ele acreditando que os papéis valem alguma coisa, mas na verdade são um romance. Discute-se até aí o valor da arte. Acha que os papéis que ele tinha poderia ser uma promissória, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas é um romance e os credores meio que deixam para lá. A gente nota também uma crítica ao romantismo, uma forma de fazer romances, porque muitas vezes se imitavam modelos sem que aquilo fizesse algum sentido. Via lá que o modelo estava fazendo sucesso e imitava. Muitas vezes acabava sendo uma obra vazia de crítica, beleza?
Depois, ó, ele edita a obra 10 vezes para pagar a dívida, crítica a uma sociedade regida pela hipocrisia. Se tudo tem preço, valor, como que a pessoa vai viver de ideais? Todos queriam ser notáveis naquela época. Hoje em dia, todos querem ser celebridades. Naquela época, todo mundo queria ser um notável. Só que o Silvestre não tem preparo para isso. A obra flagra certas evoluções do liberalismo, uma delas, a mulher fazendo escolhas. Por exemplo, as inúmeras vezes que o protagonista é rejeitado, é o que? A mulher fazendo uma escolha. A importância humana em Camões e a desimportância dada ali ao escritor. Continuando, ó. A fase do coração tem a questão das 7 mulheres. Como viver uma experiência amorosa se ele está sempre mudando, né? Ele não se importava tanto com a experiência amorosa. Cada hora ele estava pensando, entre aspas, num alvo diferente. Aí a gente pensa, será que ele estava a serviço do amor verdadeiro ou se estava acumulando mulheres? Estava, na verdade, acumulando mulheres. As notas, ó, é uma obra cheia de lacunas. Aí, ó, por vezes é mal escrito. O Silvestre não é um escritor tal qual era Camilo. O que que acontece? Quem está escrevendo aquilo ali é o Silvestre, certo? Não é o Camilo Castelo Branco. O Camilo, na verdade, se coloca como Silvestre e escreve mal, talvez até de propósito. Silvestre da Silva, ele é um camponês 2 vezes. Como assim um camponês 2 vezes? A palavra Silvestre e a palavra Silva, ambas vêm de selva, aquela pessoa que vai para a cidade grande, certo? E vive todas aquelas experiências possíveis na cidade grande, inclusive as experiências que beiram a desesperança, que beiram a frustração, ok? Aí olha só, ele vai se apaixonar pela mulher, pela primeira mulher que veio pela frente, a Leontina. É uma órfã que viveu com o ourives. O ourives é uma metáfora para a questão do dinheiro aí. Aí ele fala em um determinado momento que ela era obscurecida de inteligência. Um eufemismo aqui. Mas ele quis viver com ela queria viver a experiência do amor. Só que depois, lá no finalzinho, ela se envolve com o ganhador de loteria. Mais uma vez o quê? Mais uma vez ela dando preferência ao dinheiro e deixando o Silvestre de lado. Silvestre aceita o fim do relacionamento. Mesmo no coração, o que, que acontece? O dinheiro prevalece. A segunda mulher, apesar das cartas, aquilo era como um romance. Ele tem até orgulho ferido nesse momento. Aí tem Catarina, em que se oferece dinheiro e ele acaba fazendo o quê? Ele vira uma mercadoria. Ele que deixava essas mulheres a toda hora, a todo momento de lado, nesse momento é ele que vira uma mercadoria, é ele que vira só mais um item ali. Depois tem a questão da dona da estalagem. Também estava aí o estômago, porque ela oferece para ele as melhores comidas, manteiga, leite, esse tipo de coisa. Ele não resiste a quem? A criada, que era uma brasileira, certo? E até se fala lá, quanto o nome dela, que já tem bastante de miscigenação, da miscigenação do brasileiro, né? O nome dela era Tupi Ioiô. Logo depois, ó, a senhora do seu desejo, a mulher que o mundo respeita versus a mulher que o mundo despreza. A mulher que o mundo respeita, lá é a senhora, justamente a que ele desprezava. Ela não quer, ela tem outros envolvimentos. Aí agora, a mulher que o mundo despreza, tem a questão da pobreza, a prostituição. Nela não vai por vontade própria. Ela é vendida, certo? Mas a gente nota que ela acaba sendo dona do destino dela, beleza? Ela não tem nada de heroína ali, não tem nada de uma heroína romântica, inclusive. Por quê? Ela abandona o amor para ficar com o tal do conde. Mais uma vez, o Silvestre sendo deixado de lado. Continuando aqui, ó. A mulher que o mundo despreza acaba ascendendo à condição de narradora. O amor a ela é a insurreição contra a sociedade. O personagem se torna, então, o que? Um romântico, né? Essa questão que a gente estava comentando ali no iniciozinho. O amor, a não realização amorosa por causa do quê? Por causa de uma questão social. Beleza, pessoal? A gente viu aqui, na verdade, a primeira parte da palestra. A palestra, se eu não me engano, tem ali 80 minutos, aproximadamente. A gente viu aqui cerca de 40 minutos. Em breve eu vou fazer mais um vídeo, beleza? Faz o seguinte, comenta aí para mim qual carreira você quer na UERJ, beleza? Para a gente poder trocar uma ideia. Você pode deixar também uma dúvida, uma sugestão, qualquer coisa nesse sentido. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.